Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Grupos formados por mulheres e para mulheres têm sido espaços importantíssimos para criar amizades, oferecer e receber apoio, atuar com causas e ações sociais e criar mudanças reais na vida de muitas mulheres. Os grupos, mais conhecidos como comunidades, podem ser um espaço de refúgio, onde nos conectamos com outras pessoas, outras mulheres e encontramos pertencimento. Para a conversa de hoje, a gente recebe a Carol Aguiar, que é fundadora do projeto Conversa de Mulher e que também possui uma ampla bagagem na atuação dentro de comunidades como Mulheres do Brasil, Politize e muitas outras, para explorar um pouco mais o poder desses espaços. Carol, muito obrigada por estar aqui hoje, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Eu que agradeço, Janaína e Camila, pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante, afinal, é conversa de mulher e o nosso slogan é porque é conversando que a gente se entende. E eu acredito muito que a partir de uma boa conversa a gente consiga entender-se e se fazer entendida. Ótimo. Sim, Muito bom. E é muito o que a gente acredita aqui também, né? Então vai ser muito bom assim, a gente falar sobre isso. Tá, se apresenta um pouco, né, para quem não te conhece, como que é seu trabalho, enfim. Bom, eu sou paulistana, né, mas moro em São Bernardo do Campo há quase 20 anos, então já sou são bernardense. Digo que sou um pouco batateira, né? Tenho orgulho dessa cidade. Aqui nasceu Conversa de Mulher, né? Eu sou da área de comunicação e marketing, atuo nessas áreas e também vi que os projetos sociais eram algo que realmente precisava ser desenvolvido para que mais mulheres pudessem se unir em prol de causas, né? O Conversa de Mulher nasceu em 2017, com apenas 3 mulheres, hoje são mais de 3.900. Não fazemos nada impulsionado e sim orgânico, e eu acredito muito na questão da essência, das mulheres estarem se unindo em prol de realmente conseguirem algo juntas, né? Sempre penso nessa questão de união, mesmo sendo pessoas diferentes. Os propósitos do Conversa de Mulher. Ele traz a questão da capacitação e desenvolvimento dos negócios, ele traz também a questão do network voltado para as parcerias, e também, principalmente, para o autoconhecimento. Eu sempre falo que se a mulher não estiver bem, nada vai bem. Muitas vezes ela está bem por fora, e nós temos um programa chamado Conversa com Café, que essas mulheres querem conversar ou em pequenos grupos, que foi o primeiro propósito, mas depois querem conversar comigo. E aí, quando essa mulher se aproxima para conversar comigo, eu vejo quanto ela está precisando de um ouvido, ou de um direcionamento, ou de um acolhimento. Então, eu falo que o autoconhecimento faz com que uma se aproxime da outra, se veja na outra e consiga se entender. Porque a partir do olhar sincero para uma outra mulher, eu falo mulher porque é o universo onde eu realizo a maior parte do tempo as minhas ações. Mas quando uma mulher se olha para outra e vê que ela tem os mesmos caminhos, né, ou parecidos, ou as dificuldades, ou os dilemas e os desafios, ela fala, puxa, eu já passei por isso, e vamos conversar sobre. Eu acredito muito nessa sinergia também, de poder olhar a outra como parceira nessa jornada. Então, o Conversa de Mulher traz essa questão. Fizemos um evento recente agora, e eu penso muito que não é só o evento em si, mas o impacto que tem que ser deixado a partir do momento que a gente se reúne, né? E isso foi bem visível. E a gente está assim, nessa jornada, contatando pessoas, trazendo mulheres, fazendo essa formação de uma rede que pode ser muito benéfica para as pessoas como seres humanos. Penso muito nessa questão. Não é mais um grupo.
eu penso que tem que ser algo que faça realmente a diferença na vida das pessoas, que deixe marcas. Eu penso muito na questão também do legado, que é uma palavra que nós precisamos levar a sério, porque o que você faz na vida de uma pessoa, essa marca, ela pode ser boa ou não, mas ela vai ser para um resto da vida, muitas vezes. E foi esse o Conversa de Mulher. O Conversa de Mulher nasceu por causa dessa iniciativa, de olhar que mulheres precisam se olhar melhor e até menos competitivas, menos preconceituosas, menos julgadoras. A gente soltar a bolsa mesmo e falar: puxa vida, eu me encontro em você e você em mim nessa jornada. É, aqui viemos, né? Penso muito nessas questões, sabe, Janaína e Camila. Então, o Conversa de Mulher vai nessa toada. E você, Que lindo. além do projeto, né, você já tem experiência com comunidades, né, voltadas a mulheres, né, de vivências suas e tal. Você pode falar pra gente um pouquinho delas também? Sim. Tenho o Conversa de Mulher e tenho também o Núcleo de Santo André, do Mulheres do Brasil. Eu conheci o Mulheres do Brasil desde o início, 2013, e sempre participando em São Paulo. Trouxe muitas informações para cá, então muita sinergia de mulheres também para poder ajudar o Conversa de Mulher. Então sempre teve essa questão de onde a mulher pode se ajudar na questão de temas, na questão de oportunidades, na questão de palestras, né? E quando formou o grupo Mulheres do Brasil Núcleo Santo André, eu fui convidada para ser a princípio colegiada, mas eu falei, não, eu não vou dar conta, porque também tem isso, a gente não pode também querer abraçar o mundo. Eu falei, mas eu fico com a liderança de comunicação, porque eu já tinha já um conhecimento de todas as tratativas da sede lá em São Paulo, e comecei a desenvolver a comunicação em Santo André. Então, a gente já tem um ano, quase um ano e meio já de trabalho em Santo André. Temos feito um trabalho bem ativo também, as mulheres têm percebido essa questão de união, né, em prol de situações que possam trazer benefício no dia a dia. Trazemos temas que possam ser práticos, né? Então, Mulheres do Brasil é um deles. O outro, lógico, Politize, como você mencionou, eu atuei bastante tempo pela Politize em São Bernardo, também foi uma experiência incrível. E, ao mesmo tempo, atuei e atuo com o Vote Nelas, que é um movimento suprapartidário de apoio às mulheres na política. São três movimentos que eu atuo, são três movimentos que são muito distintos. O Conversa de Mulher, lógico, tem a minha cara, a minha formatação, mas os outros eu também levo um pouco daquilo que eu vivo e vivencio no dia a dia. Não deixam de ser importantes nas suas atuações, mas tem que ter uma característica de união, de um olhar mais atento uma à outra, por serem mulheres, né? Então, é, há uma necessidade de mudança, né? De nós para o outro, no caso, a sociedade, e da sociedade para nós. Falando politicamente, nós somos 52% da população, os outros 48% nós geramos. Então, eu falo para os rapazes que, no mínimo, a gente precisa de respeito. E respeito em tudo, em todas as áreas, sabendo da nossa capacidade e da nossa força como atuação no coletivo. Não é disputar com os rapazes, tem muito homem que apoia a mulher, isso é fato, mas tem muitos ainda que não aprenderam o game. E como é importante, né, Carol? Você estava falando, me veio muito uma frase que eu não sei a autora, acho que eu nunca descobri quem disse essa frase pela primeira vez, mas é aquela mulheres são como águas, crescem como quando se encontram, né? Como é importante ter alguém, hoje a gente vê isso acontecendo com mais frequência, ainda bem, mas como é importante ter alguém que lidere esse movimento, mesmo que você não seja, não lidere todos, né, todas as comunidades que você esteja participando, mas de você assumir essa responsabilidade, ter essa proatividade de não, eu vou conversar com essas mulheres, vou nas 7 cidades do Grande ABC, vou conversar com elas, vou dar esse preparo, vou oferecer uma escuta, vamos conversar, vamos debater, vamos se unir, porque é isso que você falou, você deu o contexto na política, mas a gente pode levar isso para a vida, né? Quando ela não alcança o objetivo que ela queria, quando ela não consegue algo, seja uma promoção, um projeto, enfim, uma eleição, o outro lado é sempre, beleza, você tentou, né?
bora continuar fazendo o que você deveria estar fazendo. E como é importante a gente ter outras mulheres que façam o que os homens façam pelos homens, fazem pelos homens. De, puxa, amiga, você tentou, parabéns, porque tem muita gente que nem tenta, então só de você ter dado esses passos já mostra muita coragem, muita determinação, muita garra. Não deu certo, sinto muito. O que que a gente vai fazer para dar certo da próxima? O que que a gente pode fazer? Quem que a gente pode conversar? Quem que a gente pode chamar para o movimento? O que que deu errado? O que que a gente pode melhorar? Vamos se unir, vamos chamar as mulheres do trabalho, da academia, da igreja, do Pilates, da faculdade, da... Vamos unir mais mulheres. E é um movimento, assim, eu acho que ainda hoje, nós, enquanto mulheres, ainda estamos muito carentes desses espaços, dessas comunidades. Menos, mas ainda assim. E em 2017, eu tinha criado um grupo no Facebook, era uma comunidade que eu nem sabia que era, de desenvolvimento feminino. A Cá me ajudou também nesse projeto. E foi lindo, não durou muito tempo, mas enfim, a gente chegou a quase 600 pessoas. E foi o que mais me chamou a atenção foi de como foi rápido o crescimento do grupo e o engajamento. Porque depois que eu expliquei o conceito, qual que era a ideia? Gente, autoconhecimento, vamos falar sobre temas tabus, vamos desabafar, vamos falar sobre perrengues que a gente passou, sempre com respeito, não julgamento e escuta. Foi rápido. E aí você tinha mulheres com dúvidas das mais básicas até mulheres contando casos de que abusos que sofreram dentro de casa, de situações muito delicadas. E um grupo de mulheres que nunca tinha se visto na vida, mas abraçou a causa e vamos acolher essa mulher. Então, assim, a gente tem muita abertura para isso, a gente só precisa dos espaços, né? Eu penso também, Janaína, você trouxe uma questão de escuta. Nós falamos muito, nós até ouvimos as pessoas, mas escutar Hum, é um processo, né? Eu falo na questão política, até falando um pouco dessas visitas que eu fiz, e uma dessas parlamentares, né, que hoje está em exercício, ela falou para mim, Carol, eu não tenho com quem falar. Quando a gente fala da questão política, a gente vê uma questão assim muito isolada, né? Eu vou falar com quem? Vou falar com a minha família? Não, porque eles vão falar a primeira coisa o que que você foi fazer? Abandonou tua carreira, sabe aquela coisa assim? Abandonou tua carreira e tá nisso. Parece uma coisa horrorosa que ela tá fazendo, né? Uma coisa assim, sem valor algum. Eu vou falar com a minha equipe? É altamente desestimulante. Não tem como. Vou falar com amigos? Vai vir paulada. Ela falou exatamente isso, vai vir paulada. Te apoiei, te ajudei e agora você está aí arrependida? Ela falou, não tenho com quem falar. Eu tenho que sempre estar bem, plena, muitas vezes sendo pré-julgada, assediada moralmente, psicologicamente, em lugares, em tratativas em que eu não tenho apoio nenhum. É a questão da união na prática. Eu faço isso com os grupos de empreendedorismo, de apoio, uma comprar da outra, uma indicar a outra. Se faz um bom produto, se faz um bom serviço, por que não? Por que tem que ir para São Paulo falando de regional, né? Por quê? Por que não procurar primeiro aqui? Tanto que o Conversa de Mulher tem essa questão. Quando eu vejo e faço um evento, eu procuro profissionais da cidade, depois das cidades vizinhas, depois de São Paulo. Por que não? Porque normalmente São Paulo, não desmerecendo, tem profissionais incríveis em São Paulo, é lógico, a gente aprende demais. Mas por que a gente não fazer primeiro onde estamos, com quem está aqui, vivendo uma realidade local, depois regional e depois, sim, estadual, enfim. E as mulheres falam, puxa, é verdade. A mesma coisa nessas tratativas de empreendedorismo. Se você vende coxinha e você faz uma coxinha legal, por que que eu não posso me aliar? Primeiro a você, que eu faço embalagem, a gente melhora o teu produto e eu vendo para você, né? Isso daí é um dos segundo propósito, é aquela questão da parceria, quem ganha como. Depois, por que que eu não valorizo o teu produto falando para o meu fornecedor que é bom ou a coxinha, que o produto é excelente e que você pode fazer para ele algo? Você vê que é uma cadeia de união, uma palavra que é bonita falar,
né? Mas na prática são detalhes, sabe, Janaína e Camila? São detalhes, detalhes da escuta, detalhes da oportunidade, detalhes da conexão, detalhes de uma fala que dê um direcionamento. E isso tem que ser partir de nós, partir de cada uma. Penso na questão também das lideranças. Eu não tenho um grupo só para chamar de meu. E mesmo porque isso impacta, eu vou falar até uma coisa que impacta muito as mulheres que são líderes, quando elas chegam para mim e falam assim, Carol, eu posso divulgar o meu evento no seu grupo? Pode. Carol, eu posso chamar as mulheres para ir no meu evento? Pode. Aí elas, nossa, mas eu posso? Pode, pode até pôr o link do seu grupo lá dentro do meu. Se você for parceira mesmo, se a gente pode trocar esses vieses, eu posso falar dos meus eventos com uma tranquilidade no seu e chamar as mulheres também para participar dos meus eventos, você pode fazer o mesmo. Ai, mas as minhas mulheres, eu não gosto dessa coisa de minhas mulheres. Para mim, quando eu falo minhas mulheres ou meu grupo, não é uma coisa minha. A formatação foi minha, mas o grupo só existe porque elas vieram comigo, senão eu estaria sozinha. Então não é minha. Meus, nada disso. Eu Sim. falo, as mulheres têm que se sentir à vontade para circularem onde quiserem. Então, essa questão da união, ela traz essa visão ampla de que temos que dar as mãos nesses detalhes, saber que cada uma tem uma capacidade incrível e que pode ser muito bem aproveitada nesses momentos, né, de fala, e que a escuta, como você trouxe, Janaína, é importantíssimo. Mulheres que não se conhecem sentam e vão falar de assuntos que você fala, não, você não está falando isso para mim, não. Você não passou por isso, porque aí começa a desnudar aquilo que realmente a A pessoa tem por competição dentro. também, né? Exatamente. Então você começa a realmente, como eu falo para as meninas, soltar a bolsa. Nos eventos eu falo que é nosso encontro, então é o momento de soltar a bolsa. Aqui não tem a Carol que é líder. Não, eu posso até liderar por estar à frente do grupo, mas eu quero que vocês também sejam líderes. E muitas vezes tem movimentos muito importantes, que são os movimentos de você falar de você. Como você falou, Janaína, é o momento de você dizer coisas que você não diz para ninguém ou que ninguém ouve, porque ninguém está com a escuta ativa. Não é nem ouvir, é escutar, né? Então, penso muito nessa questão e levo muito a sério. Carol, eu acho que a gente pode puxar alguns ganchos que você falou. Você começou falando da porcentagem, né, que mulheres são maioria, e aí falou, a Jana trouxe alguns pontos importantes, né, por que que essa comunidade fortalece tanto a gente, mas queria voltar um pouquinho do porquê comunidade de mulheres, né? Eu acredito que quando a gente fala em grupos, é importante que a gente fale o porquê que a gente está falando aqui de comunidade de mulheres, por que que isso é tão importante. E aí eu quero começar dizendo que por muito tempo, né, as mulheres foram dadas ali como inimigas, né, rivais e tal, e isso tem se perdendo, ainda bem, mas eu acho que é bom, é interessante a gente pensar que isso é uma construção social. Então, não é porque a outra não quer te apoiar, não é porque a outra tá, é uma construção social, então isso foi construído durante muito tempo, né? Não é culpa da gente que a gente não constrói esses vínculos de amizade, que a gente não apoia a outra pessoa, porque a gente foi criada de uma maneira para afastar. Então, quanto mais afastada, mais fraca a gente fica, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar como é essencial esses movimentos de comunidade também para fortalecimento das mulheres, né? Então, quando você falou sobre a questão dos coletivos, a mulher já é coletivo, né? Então, já tem essa questão de você se encontra na outra, você já dá a mão e fala, nossa, eu não sabia disso, é mesmo, e às vezes você nem conhece. Muitas vezes tem essa aproximação por causa de situações muito próprias, nossas, né? Os grupos hoje, eles são formados normalmente porque as mulheres se encontram uma na outra. Não tem outra solução, né? Tanto quando eu encontro grupos que têm o mesmo propósito que o meu, tem situações ali, tem propostas inseridas ali naquela fala que atraem mulheres e outras não, né? Penso que a questão de cada uma dessas mulheres se dispor a estar em grupo já faz um movimento positivo, e já quebra qualquer tipo de ranço, né?
A gente, ainda com questão política, tem isso de mulher não votar em mulher, mulher não apoia mulher. Está se quebrando? Está se quebrando. Falta muito? Falta. Mas eu penso que já evoluímos muito, porque a nossa fala, pelo menos, está sendo ouvida de longe, mas em alguns momentos são levadas em consideração, até por imposição de grupos e de pessoas que já estão, mulheres que já estão no poder, que abrem portas para que outras entrem. Então, a mulher, por ser coletiva, Camila, ela entendendo essa sua função, né, de unificação, de olhar a outra, de apoiar a outra, de escutar a outra, de se ver na outra, ela já faz já uma diferença incrível. E essa unificação com esse olhar faz com que grupos sejam efetivamente movidos para bem comum, porque não tem jeito. A mulher, quando vê algo, ela já pensa ou na família, ou nos pais, ou no filho. Ela vai pensando, muitas vezes ela pensa tanto nos outros, acaba esquecendo dela. E a gente acaba tendo que falar, minha amiga, você tem que pensar também em você, né? Então, tem todas essas situações que eu vejo que são propícias da mulher quando elas estão em grupo, quando elas entendem a questão da união. Sim. E aí, assim, trazendo também como essas comunidades estruturam desafiam essas estruturas, né? Então, eu Sim, falei também que isso é uma construção social, né? Essa separação é uma construção social, apesar de você ter trazido que nós somos coletivas, eu acredito que, às vezes, no dia a dia, isso se perde por conta da correria. O capitalismo está aí para a gente se separar mesmo, né? Para a gente ficar cada um no nosso mundinho. Então, como esses movimentos de comunidade, né, o projeto que você tem e os outros que você participa, também desafiam essas estruturas de separação mesmo, né? Bom, vamos deixar elas quietinhas ali no canto delas para elas não conversarem sobre o que é mais importante, né? quanto menos espaço, melhor. Muitas vezes a gente incomoda, né? Por estarmos juntas. Há uma situação assim de eu não sei a que vieram porque estão reunidas. Normalmente, quando a gente fala de grupos de mulheres, em alguns casos, tá? Não falo em todos, mas em alguns casos se tem a noção, principalmente a masculina, né? A questão de, vamos lá conversar sobre qualquer coisa, tomar um cafezinho, um chá. Nada, a gente está falando de assuntos importantes, de impacto social, né? De como a gente pode se unir para pleitear causas, para ir atrás de propostas, de fazer políticas públicas, sabe? De poder conversar com alguém que possa fazer algo para aquilo que a gente está discutindo. E isso, quando eles veem que não é só um café, e que a gente unida faz algo, alguns ficam realmente ou impactados, falando, uau, elas conseguem, ou ficam incomodados. Não, temos que jogar alguma bomba ali, espalhar. E não conseguem, porque mesmo que tentem fazer esses movimentos, a gente vê uma crescente. E quando se entende que união é que realmente gera impacto, aí a coisa flui. Enquanto todas as mulheres não entenderem que esse movimento de unificar vai fazer a diferença e vai mudar o social, vai mudar a visão da mulher, a visão de oportunidade, enquanto não tiver a palavra união dentro de nós, olhando para outra, não como concorrente, não como uma pessoa que vai tirar a minha oportunidade ou vai brilhar, mas sabe aquela coisa de você ser bem certa do que você é? Enquanto nós estivermos nesse patamar, que eu penso que é progressivo, nós estamos aí caminhando, nós não vamos chegar aonde precisamos chegar, né? Eu até brinco com as mulheres na política, que eu falo assim, olhem para os rapazes, vejam como eles fazem. Não é para fazer igual, porque não dá para ser igual, né? Nós temos características próprias, a visão é diferente de mundo, Sim. mas vamos ver onde eles fazem, como fazem, para que a gente entenda. Principalmente na questão da política. No palco eles são um, nos camarins eles são outros.
E a gente é no palco uma e no camarim a gente vai ficar com briguinha, com mimimi, com discussões? Não, não. Resolveu no palco? Depois que sai do palco, façamos iguais eles. Vamos beber chopp, vamos tomar o suco, vamos tomar o café. Não é verdade? Então, eu vejo que são ações e visões que precisam ser cuidadosamente colocadas, porque a mulher tem uma característica muito importante, que é o coletivo. E esse coletivo tem que ser algo ser trabalhado para que todas ganhem juntas e para que todas saiam satisfeitas juntas. É muito legal quando a gente faz um evento e tem um impacto coletivo. Lógico, uma ou outra talvez não tenha entendido porque não é o tempo dela. A gente não é pré-julga. A pessoa não está no tempo dela, ela não veio ali, ela veio com outra proposta, não entendeu. Mas se a maioria entendeu, se a maioria falou para mim, Carol, nossa, eu gostei demais. Nossa, foi muito bom. Tem melhor ganho que esse. Não É tem melhor. sobre E união, volto. né? É exatamente, Janaína. É Exato. você marcar a pessoa de algum momento e ela usar aquilo em benefício dela e daqueles que estão ao redor. Penso muito nessa questão. Não ficar só mais um evento, mais um grupo, mais. Não. Sim. Vamos fazer algo que seja efetivo e que seja de valor para essa mulher, né? Então, é sobre essa questão. Então, Carol, acho que até o momento, né, a gente conversou bastante sobre a importância de estarmos em grupos, de estarmos em comunidade, e foi bem interessante esse foco que a gente acabou trazendo do apoio em outras mulheres dentro da política. Mas eu queria também trazer um outro lado fora da política prática, porque ser mulher é um ato político, né, enfim, de como que as comunidades, os grupos, podem ajudar a gente a encontrar representatividade, identificação, pertencimento. A gente até trouxe aqui alguns exemplos de comunidades que, enfim, brasileiras para e por mulheres, voltadas para apoio, desenvolvimento, acolhimento de mulheres e outras finalidades. A gente quis trazer esses exemplos para mostrar que a gente pode encontrar esses grupos, entre aspas, em qualquer lugar, em qualquer área, né, por assim dizer. Então, por exemplo, na área de tecnologia, a gente tem alguns programas muito fortes aqui no Brasil que apoiam o desenvolvimento de mulheres na área de TI, de programação, como o Elas Programam e o Projeto Mulher. Para carreira e empreendedorismo, alguns muito famosos, né? Tem o Rede Mulher Empreendedora, a Bitmami, o MM360, grupos para mães, como o próprio Bitmami também, e o Aqui Cabe uma Criança, que inclusive nós temos um episódio com a Mari, que organiza esse grupo. Vamos deixar aqui na descrição desse episódio. Enfim, tem grupos para fazer amizades, grupos de leituras, grupos, né, de periferia. Eu acho que assim, se a gente tirar um tempo para pesquisar e olhar, falar, cara, eu estou muito interessada em jardinagem dentro de apartamentos em cidades como São Paulo, por exemplo, que não tem espaço. E eu queria trocar a respeito. Cara, se a gente procurar no Google grupos de mulheres que interessadas em jardinagem em cidades grandes, a gente vai acabar achando uma comunidade sobre isso. E eu acho isso muito legal, que a gente possa buscar pessoas com interesses em comum, coisas específicas que a gente quer aprender, desenvolver, que a gente gosta e que a gente quer desenvolver, né? Dedicar mais tempo sobre isso. Eu acho que a internet, isso é uma das coisas boas que a internet possibilita, né? E aí eu queria saber de você, Carol, quais são, dentro desses grupos, né, das comunidades, até da que você construiu, quais são, os desafios que você encontra com essas mulheres? Então, Janaína, muitas vezes é a resistência de entender, né, do que se trata. Porque como tem vários, e lógico, tem vários bons e tem vários que não são tão bons, que os vieses Sim, são diferenciados, tá? A gente não pode também falar, ai, tudo é flores, né? Tem os desafios aí de entender. Mas há uma desconfiança. Então, mas eu vou para saber o que é, né? Eu vou
para identificar, ou eu vou para saber a que vieram, né? E eu vejo isso no Conversa de Mulher, justamente nos encontros presenciais. Eu vim aqui para conhecer. Até soltar a bolsa, que é essa questão que eu trago durante o evento, a pessoa está ali apreensiva, né? Será? Né? Esse será, ele paira sobre a mulher de uma maneira muito mais forte que o homem. O homem é muito mais atirado. Ah, eu vou lá ver no que vai dar. Até uma frase meio masculina, eu vou lá ver no que vai dar. Mulher, não, eu vou ver e se for legal eu fico. Se não for, eu caio fora, eu saio a francesa, enfim. Essa desconfiança é que faz com que a mulher entenda ou não, se aproxime ou não. É uma avaliação refinada de uma questão de será que isso vai ser bacana ou vai ser legal para mim? Será que eu vou me sentir à vontade? Porque tem isso também, né? De não saber onde colocar a mão. Tem grupo que é tão formal que você não sabe nem que roupa vai. Tem mulheres que falam, não sei que roupa eu visto para algumas situações. Eu penso que são refinamentos, sabe, Janaína? De como a gente entrar nessas comunidades e como se sentir pertencente a elas. E como essas comunidades também acolhem a mulher, porque o acolhimento é muito próprio nosso, né? Falar de grupos de homens com acolhimento parece que fica um viés meio estranho, não é deles. Eles acolhem, lógico, do jeito deles, mas o Aham. nosso é uma coisa, parece mais humanizada, uma questão de, né, de carregar a pessoa de dar a mão mesmo, né? Então, esse acolhimento nas comunidades faz a diferença. E a partir do momento que ela é acolhida, ela entende se ela pertence ou não, se aquilo se identifica com ela, se essa comunidade realmente vai fazer algo pela causa que ela também atua ou se identifica, né? Então, as comunidades, elas fazendo esse retrocesso, né, de eu sei aquilo que eu quero a partir da minha comunidade, mas será que vai ter sinergia com aquilo que você veio buscar? Eu vejo que é uma união de, não de interesses, que eu acho que interesse é uma palavra muito fora do comum, mas de sinergia. Eu vejo que é sinergia, eu acho que essa questão é que faz a diferença e faz com que a mulher se aproxime ou não de algumas comunidades, se identifique ou não com a liderança, se identifique ou não com as demais mulheres, com a pauta, com o assunto. Eu vejo que esse refinar faz com que a mulher esteja ou não em algumas comunidades. Ah, eu não sou mãe, então eu não estou lá na Beach Mami com a Dani. Mas eu tenho amigas que são, então eu vou indicar, porque eu já fui lá, gostei, achei interessante. Não me identifico, fui para conhecer. A Dani é uma pessoa bacana, tal, traz uma proposta legal. Não sou mãe, mas conheço mães. Tem isso também, ela Sim. empurra outras mulheres, né? E isso é bacana. Isso é bacana. Ah, não serve para mim, mas serve para você, né? Penso que isso também é nos detalhes. Eu faço isso muito dentro do Conversa de Mulher com eventos, por exemplo. Vem um evento para mim sobre a Semana da Consciência Negra. Sou mulher negra, eu não sou mulher preta, eu sou branca. Assim, eu tenho entendimento, uma visão, um respeito, mas eu não tenho a vivência. Nada melhor do que disponibilizar para quem é dentro do grupo. E elas falam, nossa, mas veio para você, tal, mas é para vocês irem, participarem, trazerem a visão de vocês para dentro do nosso grupo, para as mulheres que se identificam. Então, são pequenas ações em comunidades e pequenas atitudes, também penso nisso, a atitude, né, de como você se comporta e como você se conduz dentro de cada uma delas. Te ouvindo, eu fiquei pensando também na expectativa que essa mulher chega já, né? É, Então, ela já é muito difícil, a gente já faz muita coisa. Então, realmente, se não for um grupo que não impacta de alguma maneira, né? Se você não se Um sente bom impacto, pertencente, né? cara, eu tenho tanta coisa para fazer, por que que eu vou voltar aqui? Então, eu imagino que essa expectativa seja muito alta, né? Também dessas mulheres que estão chegando. Por isso que é tão importante essa questão do pertencimento, do acolhimento e tal. E eu acho interessante trazer a minha experiência, né? Uma vez eu fui participar, a Jana já passou por isso também, tenho certeza. Foi participar de um grupo de networking de mulheres empreendedoras. E eu cheguei lá, era tipo uma palestra, e aí tinha um intervalo com café que você trocava cartão. E aí eu fiquei, cara, não é
não era isso que eu estava Não é buscando. isso. Não é Não. isso. Eu não estou sentindo acolhida, me identifiquei com várias coisas que ela falou, obviamente, porque a gente acaba passando pelas mesmas coisas. Eu acho que isso é um ponto bem importante na comunidade, né? Porque você se sente pertencida justamente porque, cara, não sou só eu no mundo que passo por isso. Mas ainda assim, não é sobre trocar cartões, né? Não é sobre, Não. tipo, ai, então, você vai comprar de mim? A compra, ela é um a mais, né? Então, putz, a gente trocou muito e fez sentido para mim. Mas não que eu vá lá para trocar cartão. Então, quando você fala assim, às vezes tem um grupo que não é tão bom, eu super te entendo porque já passei por isso mesmo. E outra coisa, Camila, que eu acho que é pior, é você pagar para estar no grupo ou no evento e ele não ser aquilo que foi proposto. Eu penso que isso é o pior, porque assim, não é só a questão de tempo, o tempo é valiosíssimo, mas é a disposição financeira de você investir em algo que não tem um retorno. Networking, a palavra já dá até um arrepio, né? Porque a pessoa fala assim, Uhum. networking. Quando fala parceria, então, a pessoa até treme. Por isso que eu trago, eu sou mentora em inteligência relacional, que é algo que eu faço usando as técnicas de inteligência relacional para parceria, para negócios. Muitas vezes a mulher tem uma característica muito interessante que ela não consegue falar de dinheiro. Ela fala de tudo. Ela fala do produto, ela fala como ela vende, ela fala, mas mensurar o dinheiro, a questão de quanto vale, né? Quanto vale o show, ela não sabe. E se ela Aí já sabe, são ela tem outros medo. 500. Aham. É, ela tem medo de falar. Porque de repente eu quero comprar da Janaína e a Janaína tá ali na minha frente. Eu admiro a Janaína. Eu falo, meu Deus do céu, eu quero aquela roupa que a Janaína vende. Porque se eu revender a roupa da Janaína vai ser demais. E aí eu falo com a Janaína com tanta empolgação e o dinheiro fica por último plano. E ela acabou esquecendo do detalhe maior. Quanto que a gente ganha nessa parceria? Né? Então, a inteligência relacional traz uma questão de vamos conversar sobre todos os pontos, mesmo aqueles mais cruéis que você não está acostumado a conversar. Quando a gente vai fazer network, é a mesma coisa, não é uma troca de cartão. Eu falo para as meninas, tem um relacionamento aí no meio. Como me relacionar melhor e como explicar aquilo que eu quero e também escutar aquilo que a pessoa tem a me oferecer. Porque você também tem que ver. Se tem um ponto de equilíbrio, né? Onde quem ganha o quê e como, que é o final, que é a tratativa final de tudo. Quando você troca cartão, parece que você está forçando a barra, entre aspas, para que a pessoa tenha um relacionamento com você. É forçar amizade, sabe? Ai, você é amiga da Camila. Nunca te vi, Camila, mas Aham. ai, fui com a sua cara, tal. E troquei o cartão. Ai, Camila, me liga, tal, preciso falar com você. Parece uma coisa meio forçada. Não é isso. Mesmo porque a gente sai com calhamaço de cartão e quando você vai fazer uma revisão disso, são poucas as pessoas que você vê que precisam ser contatadas naquele momento e outras em outro momento. Então, assim, tem as suas etapas, né? Tem seus períodos, né, de networking efetivo. Essas rodadas de negócio, esses encontros para network, eles têm que ser muito próprios para a mulher. Quando é para a mulher, é diferente do que os rapazes fazem. Pode ver, né? Para as mulheres tem que ter conteúdo, sim, para despertamento. E não para ficar ali mais uma pessoa falando algo que eu já ouvi e que ouço ou até que faço no dia a dia, mas para despertamento, sabe, coisa real do que você veio fazer aqui. Vamos falar qual a sua percepção de network, sabe aquela coisa assim? Vamos começar do básico. Depois é relacionar as pessoas. Quando eu tenho um momento de networking no Conversa de Mulher, são 40 minutos. As mulheres falam, uau, 40 minutos, nossa, que legal. Por quê? Você vai tomar café, e você vai circular. Aí eu começo a ensinar essas mulheres. Antes de ter o momento, eu falo, vocês vão circular. Vocês vão olhar para as mulheres e vão começar a puxar assunto antes de entregar cartão. Vão conhecer essa mulher, tá? Ah, não tem nada a ver comigo. Nossa, eu faço coxinha e ela vem de bicicleta. Mas em algum momento a bicicleta pode ser interessante para o teu negócio, para uma entrega. Mas você conheceu uma mulher que pode ser interessante para um fornecedor teu, para alguém que você conhece, ou futuramente para ser para você. Então, você vê que é um relacionamento, não é networking como a gente vê hoje, a troca de É cartão. relacionamento, é.
né? Então, muitas vezes, e até vou trazer uma fala de um homem que foi no meu encontro, porque assim, o foco é feminino, mas todos os gêneros são bem-vindos. Porque muitas vezes são companheiros, companheiras dessas mulheres, são sócios, são apoiadores. A mulher não pode vir, não pode vir ninguém da empresa, porque só ela é a mulher. Não, todos podem vir em representando essa empresa, que por algum motivo ela não pôde vir. E um homem foi no lugar da esposa, que é atuante no meu grupo, e eu não o conhecia. E ele, no meio das mulheres, ele falou, Carol, ele me encontrou em outro evento, um evento misto, e ele falou, te conheço, fui no teu evento. Eu falei, você foi no meu evento? Ele falou, fui, mas eu acabei não conversando com você. Eu falei, nossa, por quê? Tal. Ele falou, olha, a sensação que eu tinha vendo você com as mulheres era abelha e mel. Aí eu comecei a rir. Ele falou assim, você ia e as mulheres iam junto, então não tinha como eu entrar, parecia uma coisa muito cadenciada. Porque é justamente isso, Camila. Eu sei que você vende coxinha e eu vi que a Janaína vende embalagem. Vou unir vocês. Camila, você faz uma coxinha maravilhosa. Olha, Janaína faz uma embalagem que pode ser interessante para o teu produto. Vocês não querem conversar? E aí sim. Aí é um momento de network. Puxa, é verdade? Pô, que legal. Olha aqui meu cartão. Nossa, eu trabalho. Olha, a coxinha quem fazia era minha avó. Receita especial. Nossa, as embalagens eu desenvolvo. Já tenho Aham. fornecedor. Você está entendendo que é diferente, né? E essa proximidade faz com que o momento de network seja um momento, um plus. E elas comem, e elas tomam café. E aí, quem faz o café também já converso com essa mulher, preparando ela para o networking dela. Não é só um café, não, é o café. Você vai tratar essas mulheres como clientes. É mesmo, né? Não é só dispor as coisas ali e ficar servindo. Não. Olha aqui esse café para você. Você está entendendo que são os detalhes que a gente acaba conectando as mulheres? Não é só mais um evento. Por isso que eu volto a falar, tem grupos e grupos. Tem grupos que falam, eu vou querer R$ 150, eu vou fazer o melhor café, e elas fazem o network, vou trazer um palestrante excelente, vou trazer um tema também tão bom quanto, mas a sinergia daquilo não é aproveitada. A palestrante é top, o evento, puxa vida, entrada, brinde, tem toda uma questão, mas a sinergia da proposta, da mulher sair de lá e falar, meu, que foi isso? Paguei e ainda, além de ter comido, ganhei os brindes, porque mulher adora um brinde, eu adoro brinde, todo mundo gosta de um brinde, mas eu ganhei isso aqui, mas, meu, vou levar para a vida o que aquela mulher falou. Nossa, eu conheci umas pessoas lá dentro, eu tive oportunidade de negócio. É isso, né? Acho que você Pô, tocou um ponto, tá, desculpa te cortar. imagina. É, tava até na pauta, a gente pode trazer, que eu tava pensando muito, que é exatamente assim, como então encontrar, como escolher a comunidade certa, entre aspas, né? Porque tem a comunidade que é certa para mim, não vai ser certa para Camila e não vai ser certa para Carol. E por aí vai, né? Porque eu acho que é importante a gente começar a pensar antes de sair. Ah, tem uma reunião de um grupo de networking, então eu vou. É, eu me identifico muito com o que você e a Ká falaram, porque assim, chegou uma hora que eu falei, eu não vou mais em reunião de grupo de networking porque é tudo ruim. Já assim, fui em dois, vi que era tudo igual e já botei todo o resto na mesma caixa, até encontrar outros que eram diferentes, até criar um que tentava ser um pouco diferente, né? Acho que vale a gente refletir antes de o que eu busco. Tá bom, eu quero estar junto a Expectativas, outras né? mulheres. Expectativas. Quais são os meus objetivos? Eu quero estar junto de outras mulheres empreendedoras, mas para quê? Eu quero desenvolver, eu quero aprender programação. Tá, e eu gostaria de estar entre outras mulheres que, meu, também estão em transição de carreira, também têm filhos, moram sozinhas, enfim, que passam por coisas similares às minhas. Então, eu acho que como é importante a gente, além de pensar sobre por que que eu quero estar nesta comunidade, por que que eu quero estar em uma comunidade, quais são as minhas expectativas, o que que eu procuro, o que que eu busco, e pesquisar sobre o grupo, não é só achei esse grupo, vai ter um evento aqui perto de mim, eu vou.
Porque eu acho que tudo bem, nada contra, a gente pode fazer isso também, tá tudo certo. Mas pensando, né, até no que a Ká falou, fala, cara, minha vida é corrida. A gente gasta minimamente, mesmo que o evento seja gratuito, a gente vai gastar com transporte, a gente vai gastar tempo, a gente vai acabar gastando energia, enfim, cartão, dependendo. Então, para a gente otimizar melhor, né, dar uma otimizar melhor, acho que é redundância, né? Mas otimizar esse processo de como escolher uma boa comunidade para mim nesse momento, né? É, é um olhar atento, né? É que normalmente é o que você falou, as mulheres vão e depois elas não querem mais, porque elas já foram e falaram, Exato. meu Deus do céu, O que não é é isso? nada disso. Eu percebo muito isso nos encontros presenciais de mulheres que relatam justamente isso. Nossa, e fui em tantos. E aí aqui eu me senti, tranquila, me senti acolhida, me senti feliz. Não porque o meu é melhor que os outros, não, é porque a proposta é diferente, é de identificação mesmo. É a busca, né? É a oportunidade também que você dá de aprendizado, porque você aprende esse daí já não é mais aquilo que eu achava que era. A capa era muito bonita, mas a essência não bateu, não deu match, né? Uhum. Eu vejo, é o que a Camila falou, expectativa, é uma palavra muito pesada. Quando a gente cria muita expectativa, ela pode ser frustrante ou ela pode ser ótima. Tem também, você criou uma expectativa e o negócio foi além. Mas, quando se trata de grupos, eu vejo que a gente tem que reduzir a expectativa. Eu sou muito aquela de pé no chão, vai lá e veja. Por isso que muitas mulheres falam, Carol, eu fui, ou melhor, eu vou em algum evento, ou fui convidada para ir num evento de tal grupo, você conhece? E elas têm essa liberdade comigo, porque eu conheço muita gente, então isso também ajuda nessa condução. Né? Até fico até um pouco responsável por essa caminhada e fico até, né, eu falo, ó, é complicado, você me deixa numa saia justa, porque de repente você Uhum. vai lá e, né, mas elas vêm para ver qual que é o olhar que eu tenho, conhecendo o grupo, ou a liderança, ou em algum momento algo relacionado. E aí eu falo, olha, o que eu percebi é assim, assim, assim. Ah, entendi. Então, se você vai, perceba, mas já vai com o olhar atento. Não vai com olhar de pré-julgamento, só porque eu disse. E Não eu vai já, não vai armada, vai acho devagar. que o lance da expectativa também é como a Jana falou, ah, tomar cuidado com a expectativa, e aí, Sim. se possível, ir sem expectativas. Isso, desarmada, Tipo, né, deixa eu Camila? ver aqui, o que vai É, acontecer nesse rolê, sabe? É, ou Tipo vamos ver no isso. que vai dar, né? Ou se for algo de investir dinheiro, puxa vida, eu Sim. vou investir uma grana. Será que alguém já foi? Né? Uhum. Sinalizar, procurar. Hoje em dia a internet te dá a oportunidade de você saber quem esteve e onde. Não tem como. Em algum momento você cruza com alguém que esteve em algum lugar que você queria estar e ficou na dúvida. Também você pode fazer essa menção. Pô, se eu for investir, eu quero investir certa de que eu vou. Agora é gratuito, tá? Vou investir tempo, que também, como a Janaína falou, é dinheiro. Tá, alguém já foi? Será que foi legal? Teve algum retorno? Eu vou lá para ver. Mas eu já vou, é o que a Camila falou, vou com um olhar atento. Eu não vou, mais um. Não, eu vou para ver se eu me identifico, se tem a ver comigo, com os valores, com a questão de identificação, de propósito, se eu me sinto acolhida. E aí sim, você saindo de lá, fala, puxa, não deu match, ou, puxa, é isso que eu quero. É esse olhar. Eu acredito que esse caminho é que faz com que a pessoa entenda se eu devo estar naquela comunidade, me identificando ou não. Né? Então, tem coisas que são próprias, nossas, né, desse olhar feminino, que fazem a diferença. Por isso que existem comunidades de assuntos diversos, que nem a Janaína trouxe. Pessoal da tecnologia, são as mães, são pessoas que moram em espaços pequenos e querem fazer jardinagem, são grupos. De repente eu gosto de jardinagem, mas não é para espaço pequeno, mas é jardinagem. E eu chego lá e as pessoas são altamente técnicas. Aí eu falo, opa, não estou entendendo.
não estou me identificando. Gosto de jardinagem, mas eu gosto daquela coisa do terrão. Vou ter que procurar outro grupo. Alguém conhece? Uhum. Né? Então, assim, você vê que é esse refinar também. E essa oportunidade de estar, ver se vale a pena. Opa, não vale. Ou vale, vou ficar. Uma coisa que É você isso. trouxe que me remeteu a outra coisa que é a gente, quando a gente está aberta, não necessariamente que aquele grupo vai, a gente vai se identificar com ele e que vai ser bom, mas talvez dali você conheça outra pessoa que vai te apresentar um outro grupo, ou que não necessariamente te apresente outro grupo, mas que você aprenda alguma coisa. Então, eu acho que esse lance que você falou de estar aberta é muito importante para qualquer participação de grupo e da vida também, né? Porque para você trocar com outra pessoa, porque às vezes a gente cria ali a comunidade e a gente está meio que aprendendo fazendo também, né? Então, às Sim. vezes não vai ser perfeito como a pessoa que foi imaginou, mas estar aberta a conhecer outras pessoas, né? A conversar, porque eu acho que isso é uma coisa também. Muitas pessoas chegam muito tímida nesse lugar e acabam não falando, o que é o momento de cada um também. Mas eu acho que quando você está minimamente aberta para pelo menos conversar com a pessoa do lado, sabe? Eu acho que pode sair tanta coisa boa, né? É. Sabe, Camila, que eu lembrei de uma ação que nós fazemos durante os encontros presenciais. Nós fazemos sorteios, pequenos sorteios. A mulher, ela quer que o seu produto, o seu negócio seja ali sorteado. Então, Carol, olha, eu vou sortear a coxinha, tá? Vou sortear um kit coxinha. Aí eu começo a conversar com a mulher. Falo, então, Janaína, me fale da coxinha. Olha, a minha coxinha era a receita da minha avó. Minha avó passou para minha mãe. Minha mãe passou para mim. Minha mãe continua cozinhando comigo. Sabe aquela história, né, de negócio? Ela tá me contando. Eu falo, eu preciso entender, porque eu vou sortear, tal. Você não quer falar? Aí a Janaína fala assim, não, nunca falei ao microfone, ou não sei falar tão bem quanto você, ou você fala melhor que eu, ou não sei o que falar, Carol, ou fico nervosa, ou nunca falei ao microfone, enfim, tudo isso sai. Aí eu já sinalizo isso, com oportunidade de trazer essa mulher para fala, tá? E também de fazer com que as outras mulheres apoiem, porque isso também é importante. Não adianta eu trazer essa mulher nervosa lá para frente e as outras ficarem só olhando de braço cruzado ou pré-julgando. Aham. Eu começo a trazer elas para a questão de: nós vamos apoiar essa mulher? Vamos? Aí as mulheres falam, putz, agora eu tenho que exercer a questão a que eu vim, porque, né, se eu falo tanto de unir, de acolher, de estar junto, e agora? Agora eu tenho que pôr em prática. Então, o que eu faço? Essa mulher vem, fala toda a história, eu pego esse cartão, tal, e como outras também, vou identificando, e aí a hora do sorteio vem a coxinha, a casa da coxinha da Janaína. E eu falo, gente, olha, aqui é a Janaína, uma grande empreendedora, tal. Começo a contar a historinha bem básica. Falo, nós vamos sortear um kit de coxinhas, vocês vão amar, né? Valorizo aquilo dentro daquilo que ela me falou. E eu falo, mas quem vai falar do negócio agora é a Janaína. E a Janaína vai vir aqui e nós, como mulheres, nós precisamos apoiar essa mulher, que nunca teve oportunidade de falar sobre o trabalho dela. Agora é o momento. Vocês topam? E a Janaína já está lá atrás assim. Ou assim, e aí ela vem ou chorando, ou nervosa, ou. Enfim, ela vem com várias situações, porque ela nunca teve essa oportunidade de fala. E aí ela vem e fala. E eu fico ao lado. Eu falei, eu vou ficar aqui do seu lado, porque nós vamos te apoiar. E ela fala, eu não sei o que falar. Eu falei, não tem problema. Todo mundo aqui, em algum momento, também não sabia. E aí uma começa a sinalizar e ela começa a sentir que, puxa, aqui sentadas tem mulheres que também já passaram por isso. Eu não sou a única que nunca falei à frente, nunca falei ao microfone, nunca falei do meu negócio. E esse pequeno movimento, que para mim e para muitas é normal, enfim, porque a gente já está conduzindo grupo, vai, fala, meio cara de pau já nas questões de ir à frente, para essa mulher é uma quebra enorme. E ela começa a falar.
E aí ela ali olhando para mim, olhando para as pessoas acolhendo e, né, aquela coisa de estarem juntas. Tem hora que eu falo, gente, eu vou ter que desligar o microfone porque a pessoa está falando demais. Então, assim, isso é legal, isso é bacana. Então, você vê, Camila, que são pequenos movimentos de apoio também que fazem a diferença. São pequenos mover de situações que podem ser, de verdade, uma abertura de novas portas, né, de oportunidades, né, de as pessoas estarem próximas, porque é como você falou, em eventos tem muita gente que está tímida, tem gente que chega com seus dilemas, tem gente que chega ali para sair, às vezes, de uma situação difícil em casa, ou para esquecer algum problema, né? Eu vejo que quando tem essas narrativas, a pessoa que estava tímida ou estava se achando, puxa, não sei falar, poxa, ela também não sabe, ela está ali falando. Sabe aquela coisa? Isso move muitas coisas dentro de nós e é muito próprio nosso. A gente olhar para outra e falar, meu, ela está fazendo isso, ou ela está passando por isso. Meu, eu nunca fui lá na frente. E já aconteceu também, de uma mover outras que estavam sentadas que até então não queria nem fazer sorteio. E eu nem sabia, assim, exatamente o que faziam. Ela chegou, Carol, eu quero também participar do sorteio. Eu falei, você vai vir falar? Aí eu não sei falar, mas eu acho que eu consigo. Eu falei, ótimo. Então, você vê que Então, bora dar exatamente. esse Então, impulso, né? exatamente. E durante a pandemia, eu fiz também um processo de live. A gente ficou tudo dentro de casa, a maioria dos espaços físicos dessas mulheres fechado, e elas só assistiam lives no Instagram, apertando ali e assistindo. Eu falei, agora vocês vão ser a protagonista, vocês vão estar ali. Carol, eu não sei nem o que fazer. Eu falei, vamos fazer lives que vocês apareçam, vocês vão conversar comigo. E aí eu criei o Lives Livres, que eram temas que elas iam trazer, não é a Carol que vai dar um tema. Você que vai falar da coxinha. Então você vai falar da coxinha para eu aprender sobre a coxinha e eu perguntar para você, para eu não passar vergonha. E aí ela começava a rir. Aí ela falou assim: Eu nunca fiz. Então a gente entrava ao vivo, em algum momento dentro da página, e eu falava: Ó, senta em algum lugar, se arruma, vê atrás, tenta um lugar que não tenha barulho, né, para não dar interferência e para não te distrair. E a gente faz a live rapidinho, só para você sentir como é. Fazia, dava super certo. Ela, opa, nossa, eu não sabia. Eu falei: Pode falar, não tem ninguém. E eu não vou gravar. Nossa, Carol, que legal. Nossa, não sabia que ficava assim. Olha isso. E eu fiz Ah, 57 lives em um mês. tá. Então, assim, Puxando só o gancho para a gente finalizar, sim, lógico, lógico. eu acho que a gente ia falar um pouquinho da questão do futuro das comunidades. E aí o Sim. impacto de cada participante, que cada participante pode fazer para manter a comunidade ativa e viva, né? Então, eu acho que isso que você trouxe já responde um pouco dessa questão do que a gente pode fazer, que é justamente participar, apoiar outra mulher. Então, quando você está na comunidade, apoiar de alguma forma, seja com uma palavra, seja com espaço que você dá para outras mulheres, né? Então, eu acho que isso já traz bem o impacto que, para quem já participa de comunidade, pode fazer na vida dessas mulheres e no grupo também, né? E aí, para concluir, eu acho que se vocês se identificaram, se vocês querem procurar uma comunidade, procure o trabalho da Carol, procure também, se for outro tema que você quer, no Google, como a Jana falou, né? Mas procurem, assim, eu acho que a comunidade, ela pode trazer esse espaço que falta muitas vezes no nosso dia a dia, de troca, de conexão, de vulnerabilidade, né? Porque nada mais é do que isso, porque às vezes é sobre jardinagem, mas você vai lá e não é sobre jardinagem, né? É outra coisa. Então, como é importante a gente participar desses grupos. E para finalizar, queríamos agradecer você pela participação, pela conversa. Muito obrigada, de verdade, foi ótimo. A gente aprendeu muito com você. E é isso. Eu É que isso, Carol. agradeço muito, muito, Janaína e Camila. Adorei conhecer vocês, mesmo que virtualmente. Espero um dia presencialmente nos nossos eventos. O projeto Conversa de Mulher tem as portas abertas para todos os temas. Inclusive, a gente faz um pós-evento para saber o que nós vamos fazer para o próximo, porque não é o meu evento, é o nosso encontro. Então, eu sempre tenho esse cuidado de saber
quais são os temas que nós podemos trazer? E aí as mulheres trazem pessoas e temas que eu fico impressionada, mas é para elas. Então, esse cuidado eu também tenho. Então, quero ver vocês duas também num evento nosso. Em março, a gente vai fazer no dia 15 de março. Então, já deixem já pré-agendado. Março é um mês bem concorrido para as mulheres, mas o nosso evento vai ser aqui em São Bernardo no dia 15 de março. E o projeto Conversa de Mulher está à disposição de vocês e de todas que querem conversar, porque é conversando que a gente se entende. Maravilhoso. Carol, muito obrigada. Obrigada pela disposição. Eu vou ser obrigada a sair daqui e comprar uma coxinha, porque eu tô com Nossa, tô morrendo fome. de vontade Você de falou comer tanto, coxinha, eu tô com água na boca de comer coxinha agora. É, enfim, Com obrigada. suco de Obrigada por... laranja. Nossa, com caldo de cana. Isso, isso, isso. Obrigada para todo mundo que escutou a gente até aqui. Lembrem de seguir a gente no Instagram, no Spotify. Lembrem de seguir a Carol. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.